Olá, pessoal! No Desinformando de hoje, é claro que a gente vai repercutir aquela história lá de tirar o dinheiro do Banco Central, se é hacker, se não é. Tem muita desinformação aí, é importante para a gente aprender sobre manchetes. E falando em questões também tecnológicas, como a inteligência artificial, como é que está lá na academia? Isso serve também para desinformação? Bom, e para amenizar esse clima quente, que tal se a gente acendesse uma fogueira da maneira antiga com duas pedras? Ou será que isso não rola? Pois é, Desinformando está entrando agora na rede, pessoal. E hoje nós vamos direto ao assunto, sem vinheta de entrada, sem muitas delongas, e aproveitando nesse tempo para você já ir, né, dar o seu ok, sua curtida, se registre no nosso canal lá do YouTube, Democracia da Desinformação. Saiba que nossos programinhas, nosso videocast também é um podcast lá no Spotify, também no YouTube Music, né, para que você não possa perder nenhuma informação da nossa desinformação, sobre desinformação. Acompanhe os programas anteriores lá na nossa plataforma lá do YouTube e aproveite para se registrar. Chega de conversa, falei que não enrolar, estou aqui enrolando. Diego, conta para nós como é que foi esse caso aí, quer dizer, a gente ficou sabendo, mas tem um monte de confusão aí, né, que parece que as manchetes se aproveitam para ampliar a desinformação. Como é que é isso? Exatamente, professor. Uma ótima semana para você, para todos que nos acompanham. Essa notícia, né, que repercutiu bastante no cenário midiático na última semana, sobre esse ataque hacker, por assim dizer, ou que pelo menos assim foi noticiado por parte da imprensa, relacionado a essa invasão que teria aí comprometido dados e informações pessoais, ou até mesmo comprometido também determinados, a gente costuma dizer, né, professor, dinheiros das pessoas. Só que acontece na prática, professor, é que existe até uma certa confusão daquilo que realmente ocorreu na prática. O que eu quero dizer com isso? Aqui é a verificação feita de uma das desinformações que circularam na última semana, essa verificação feita pela agência Aos Fatos. A gente nota a utilização do termo hacker, né? Porém, professor, o que aconteceu na prática foi algo diferente daquilo que a gente pode compreender por hacker. Por que disso? Se a gente analisar friamente como a situação aconteceu e como a própria checagem coloca aqui, a gente nota que os suspeitos, né, de fazerem essa invasão, eles utilizaram credenciais válidas, ou seja, login, senha, enfim, informações reais de pessoas que tinham acesso a esse tipo, né, de informação. Diferentemente de uma invasão hacker, né, uma invasão hacker diz respeito a uma invasão, a uma ruptura de sistemas de informação para ter acesso a informações sigilosas ou que são, né, de responsabilidade. Ou roubar dados, né? Ou de alguma maneira fazer algum tipo de entrada no sistema que está com seus bloqueios. O hacker, na realidade, né, ele entra dentro de um muro, né, criptografado, cheio de coisas para poder entrar. O que não foi esse caso, né? As pessoas o criminoso, os criminosos entraram pela porta, não é assim? Isso, exatamente, né? Não houve nenhum tipo de quebra de muros, né? Utilizando essa analogia. Eles foram ali no portão, conseguiram abrir o portão legitimamente, e aí, uma vez dentro desse sistema, eles fizeram o uso que mais fosse pertinente. Mas é claro que a ideia de hacker vende muito mais, chama muito mais atenção numa manchete. É isso que eu queria que você falasse. Pois é, e isso não diz respeito exatamente àquilo que aconteceu na prática, né? E até se a gente parar para analisar como, por exemplo, nesse caso do Aos Fatos, mas também em outros veículos, a gente nota que essa informação de que a invasão foi feita a partir de credenciais válidas, ela só se encontra no final da notícia. Quer dizer, o que de fato aconteceu só é reportado lá no final. E convenhamos, poucas pessoas têm a paciência hoje em dia de ler uma notícia completa, né, professor? E aí, meu querido, eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso, só para esclarecer um pouco mais sobre esse caso, né, de lembrar o seguinte, que realmente a palavra hacker, o roubo de bilhões de reais, isso tudo estava ali associado junto com a mesma notícia, quando na realidade a gente teve essa invasão, quer dizer, o meu filho trabalha gosta de trabalhar nessa área, né, de estudar sobre isso, e a primeira coisa que ele falou assim, pai, mas não tem o menor sentido
um hacker ganhar 15 mil reais para invadir um sistema, né? E ele já falou, olha, na notícia dizia que o rapaz lá ganhou 15 mil reais, só isso já fiquei desconfiado que não tinha a ver com hacker, né? Com invasão. E aí a gente viu que, na realidade, usaram talvez a inocência do rapaz. Claro que tem aí também a venda, ele sabia que estava vendendo isso para atos criminosos, talvez ele não soubesse o tamanho da dimensão, né? E talvez aí, nesse sentido, não teria cobrado relativamente... Aliás, tem uma coisa na notícia fantástica disso, né? Porque ele, na realidade, ele foi comprado por 5 mil. E aí os bandidos acharam isso tão assim, coitado, né? Ele merece mais. E sem ele pedir, deram mais 10 mil. Então, só uma aí comissão, né? Tem um negócio errado nessa história, mas é o uso indevido dessa palavra hacker, dessa palavra do roubo de dinheiros, etc. e tal. Então, eu queria que você me comentasse isso que está no título aí do nosso Desinformando. O quanto que essas manchetes feitas por veículos fidedignos, né? Veículos oficiais, oficiais não, veículos tradicionais, eles usam isso para chamar atenção e depois as pessoas ficam desinformando. Olha como é que as pessoas estão desinformadas. Ora, aí é difícil, né, Diego? Exatamente, professor. Isso passa muito por aquilo que a academia tem chamado hoje em dia de plataformização do jornalismo. Quer dizer, muito menos vale a objetividade, termo caro à ideia de jornalismo, a própria factualidade dos fatos por si só, muito menos vale isso do que conseguir atender aqueles requisitos que as plataformas ou que a lógica algorítmica impõe à produção. O tal de ter repercussão. Ou até mesmo o número limite de caracteres que o SEO, que é aquele mecanismo, né? O Google, por exemplo, você busca ali uma notícia, aquelas empresas ou aquelas notícias que estiverem mais adequadas ao SEO, que é um mecanismo de busca que está presente dentro do Google, vai jogar aquela sua notícia ali no top 3, no top 4, para que isso seja mais facilitado para o leitor que está procurando aquela notícia, né? Então, muitas vezes, essa ideia de hacker, não, são ali só 5, 6 caracteres. Então, vamos colocar hacker, porque além de chamar mais atenção, vai nos ranquear melhor no SEO, e aí a informação vai chegar para as pessoas, mas aí se elas clicarem, elas vão ver no final da notícia... Aí você fala assim, não, mas lá no final vai ver que não é exatamente isso, né? Exatamente, né? É o tal da hipocrisia, né? Que aí você vai ter esses grandes veículos, os veículos dizem, olha, não, a gente luta contra a desinformação, e nesse caso eles ajudam muito também, não é? É um negócio complicado. E você citou a academia, parece que você tem notícia para a gente aí também, né? Sobre, você já tem falado isso em outros desinformandos, de como que a academia está preocupado com a inteligência artificial e a desinformação. Que texto que é esse que você trouxe para a gente? Pois é, esse é um texto que trata um pouco a respeito, professor, de como que a IA pode ser utilizada dentro do âmbito acadêmico, seja no auxílio para a realização de pesquisas ou qualquer outro tipo, né, de ação ali que possa ter a inteligência artificial como um suporte. Nunca utilizando a inteligência artificial como uma ferramenta para fazer pesquisa, mas tendo ela como uma ferramenta de suporte para isso, né? Esse livro que trata sobre esse assunto, do Rafael Cardoso Sampaio, do Marcelo Sebatin e também do Ricardo Limonge, que trata exatamente sobre esse assunto, é como se fosse uma espécie de manual, né, sobre como utilizar a inteligência artificial para esse tipo de finalidade. Vale lembrar que algumas das instituições de ensino superior hoje no Brasil já possuem diretrizes próprias para o uso de inteligência artificial. A UFMG, inclusive, foi uma das pioneiras disso aqui no Brasil, mas são poucas, né, as instituições que já têm essas questões mais bem sistematizadas. Então, esse guia, né, esse guia de diretrizes aqui que a gente está tratando hoje, pode servir não apenas como uma guia institucional, mas também até mesmo para professores em sala de aula, ou até mesmo estudantes que querem usar a inteligência artificial, mas que não sabem exatamente até que ponto existe ali, né, o uso correto, o uso incorreto, e assim por diante. Então, vale a pena a leitura. Estou super interessado com esse livro. Você vai deixar a indicação aí embaixo, né? Para a gente saber. O link sempre aqui na descrição, exatamente. Muito legal. Olha, em São Paulo está fazendo mais frio. Aqui em Minas a coisa ainda está meio quentinha ainda, né? E eu sei que tem muita gente que curte frio. E aí eu lembro que meu filho foi escoteiro, eu quis ser escoteiro uma época também, e a gente lembrava, nossa, uma coisa legal, no frio, de repente você vai fazer o acampamento,
e a gente vai pegar ali como é que a gente faz o fogo. Não, nada de isqueiro, vamos fazer como os nossos antepassados. A gente vê muito em filme de bang bang, né? Ah, vamos esquentar uma fogueira aqui, vamos bater 2 pedras aqui e o fogo vai pegar. Eu já fiz essa experiência e nunca deu certo para mim. Eu já bati pedra aqui, não tem, sabe, dá para poder construir uma pedreira. E aí você veio me explicar por que a minha experiência deu errado. Exatamente, professor. Não foi por acaso, viu? Isso porque existe, né, esse mito de que se 2 pedras entrarem em contato uma com a outra, seja qualquer pedra for, você vai ter ali um fogo para você fazer o uso. E não é bem assim, né? Existia até a ideia de que a utilização de 2 pederneiras, que são pedras que, de fato, reproduzem faíscas, poderia ocasionar um fogo, mas também isso não é o suficiente, né? O porquê que isso acontece? Aqui até um tutorial no YouTube, para quem tiver interesse, pode dar uma olhadinha. 2 pederneiras significam 2 pedras muito maciças, muito duras, e elas não vão conseguir sequer fazer faísca. Para que o fogo aconteça na prática, é necessário usar uma pederneira, que é essa pedra própria para isso, com uma pedra menos dura, mas que ainda assim seja rica em sulfureto de ferro, para que haja a possibilidade de sair faíscas no contato uma com a outra. Mas ainda assim não é o suficiente. Isso porque você precisa ter um material inflamável para que o fogo de fato aconteça, para que a faísca se torne numa chama, né? Aqui esse desenho aqui representa bem, né? Que a mulher com a perdeneira e a pedra e um ninho ali, né, de mata, alguma coisa nesse sentido, para que isso pudesse... Folha muito sequinha, né? Você falou também de cogumelos também, exatamente, né? que na época existem ali registros de que o pessoal lá na pré-história caçadores-coletores faziam isso. Exatamente, com a utilização de cogumelos, que parece ali ter uma textura e ali propriedades que possibilitam esse tipo mais inflamável para que o fogo de fato ocorra. Ué, e legal você pensar isso, né, cara? Você veja, como é que é o nome da outra? A segunda pedra tem que ter o quê? Um sulfureto de ferro. Você imagina, os nossos antepassados não tinham a menor ideia da nomenclatura dessas coisas, mas sabia distinguir uma pedra que tinha esse elemento químico e outra que não tinha, né? E isso aí a gente vai se estender, inclusive, para as ervas, para as outras coisas também. Isso é maravilhoso quando a gente imagina, né, o quanto que o ser humano, como é que a humanidade pode ser bem criativa, né? Pode ter coisas que ela pode fazer por intuição e aprendendo. A ciência vem depois, empacota, devolve isso para a sociedade, para a humanidade. Isso é muito bacana. E o que nós podemos devolver para a sociedade depois desses casos que você conta para a gente aqui hoje, dentro das dicas que a gente sempre dá aqui no Desinformando, Diego? Primeiro, né, professor? Desmistificar a ideia de que aquilo que sai no jornal é verdade e é uma verdade absoluta. É claro que o jornalismo, ao longo da história, sempre se pautou literalmente sobre essa premissa, né? Sobre a premissa da objetividade e, portanto, a informação que sai no jornal ela é realmente fiel aos fatos. A gente sabe que isso não acontece porque essas notícias são escritas por humanos que, apesar de profissionais, carregam ali uma série de experiências que, entre aspas, eu não gosto muito de usar essa palavra, mas vamos usar aqui, vão enviesar aquela notícia em alguma medida, seja para mais, seja para menos. E sempre ter essa consciência de que também o jornalismo está entranhado ou está submetido em alguma medida a interesses, sejam eles econômicos, principalmente, porque esses veículos precisam rentabilizar, eles precisam capitalizar para conseguir se manter, para continuar fazendo jornalismo, para conseguir colocar notícias em seus portais, em suas TVs e assim por diante, e ainda mais hoje em dia, dentro daquilo que a gente falou anteriormente, dessa chamada lógica da plataformização do jornalismo. Cada vez mais o jornalismo passa a estar ainda mais entranhado dentro dessa lógica contemporânea, que tem, né, os seus prós e também tem os seus contras, entre os prós, principalmente a facilidade de acesso à informação, mas também existe esse pedágio, por assim dizer, que muitas vezes eles acabam precisando passar e que a gente acaba observando esses resultados e esses impactos daqui do outro lado, seja enquanto jornalista, seja enquanto consumidor ou cidadão de maneira geral.
é ficar esperto. Ó, pessoal, e essa edição, como você viu, a gente não teve as nossas vinhetas tão bem criadas ali pelo Fernando Moreira, um companheiraço nosso aqui também, porque a gente teve um probleminha técnico, mas a informação estava aqui, não é isso? E a gente se vê semana que vem para a gente continuar falando da desinformação como esse mal do século e o jeito que a gente tem disso ficar cada vez menos problemático na vida da gente. Um abraço, pessoal. Até semana que vem. É isso aí, pessoal. Até a próxima.